Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo 15, salmo bem conhecido de todos. Glória ao Senhor. Salmo 15. Aleluia. E eu quero tratar hoje sobre esse tema, o que é preciso para ser salvo e inabalável. E o Salmo 15 nos traz bem claro a respeito disso. Salmo 15, então, o verso 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pode sentar, a igreja, em nome de Jesus? Glórias ao Senhor. Hoje eu vou trazer um texto expositivo para vocês. Vamos tratar versículo a versículo para que a gente possa compreender então o que é preciso para ser salvo. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. O que é preciso para ser salvo? É só aceitar Jesus e pronto? Sim ou não? Ô glória! Não. Se render a Cristo é só o começo, mas a salvação é conquistada por uma conduta diária que revele o caráter de alguém que veio do céu e voltará para ele. Amém? Isso é ser salvo. É onde diariamente você expressa uma conduta de uma pessoa que veio do céu e que em breve voltará para lá de novo. Amém? Isso é ser salvo. Não é simplesmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é apenas o começo. Muitos acreditam que no momento que entregaram sua vida a Ele, beleza, show de bola, está com a passagem garantida. Mas a menos que você morra no mesmo dia ou no dia seguinte que você entregou sua vida a Jesus, você vai ter uma grande caminhada ainda pela frente de santificação. Amém? Vamos lá então. Vejamos então o caráter que representa uma pessoa que vai morar no céu. Em primeiro lugar, a questão que Davi fez aqui no texto é essa, irmãos: quem habitará no teu santuário? Ele diz assim: quem poderá morar no teu santo monte? Então, habitar, morar, residir, viver, permanecer. Amém? Não é quem vai visitar o monte, não é quem vai lá subir o monte, orar, depois desce o monte de novo, volta para a vida, né? Não é quem vai na casa de Deus, no templo aqui, vem no culto, terminou o culto, vai embora para casa. Não, nós estamos falando de uma eternidade, nós estamos falando de um céu. Quem habitará, quem é que vai residir, viver e permanecer neste lugar? Então nós vamos analisar esse texto, nós vamos ver se o que vai estar evidente na minha vida, na sua vida, e o que ainda nós precisamos melhorar para chegarmos lá. Amém? Vamos lá então? Primeiro lugar, primeira característica de alguém que vai morar, que vai habitar no santuário de Deus, no Monte Santo do Senhor: aquele que é íntegro em sua conduta. No verso 2 diz assim. Então, na Bíblia significa o que ser íntegro, queridos? Qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade. Então na Bíblia ser íntegro é isso: é uma pessoa que não se corrompe por nada, e ela permanece honesta diante de qualquer circunstância. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, o cara é crente, é cristão, se entregou para Jesus e decidiu abrir um negócio próprio. Que negócio é ele? Ele resolveu abrir um restaurante, ou um barzinho, ou um cheeseburger, qualquer coisa assim. Aí lá no cheeseburger dele, no restaurante, no barzinho dele, ele coloca cervejas, por exemplo, para vender. Eu acredito que ele é um homem cristão, é um homem abençoado talvez, mas será que ele é íntegro? Não. Por quê? Porque ele não está agindo com honestidade para com as pessoas que estão indo lá. Ele está contribuindo para que pessoas permaneçam num lugar de derrota, certo? Então a pessoa que é íntegro, ainda que ela sabe que talvez ela vá ser prejudicada financeiramente, porque talvez refil não venda tanto, ou um suco não venda tanto, ela vai fazer isso porque no seu interior há um caráter íntegro, honesto, e ela sabe que se ela vender aquilo que não agrada ao Senhor, ela estará indo em contrapartida com aquilo que Deus ensina, com aquilo que Ele se agrada. É um exemplo. Amém? Quer ver outro exemplo? Alguém que vende um carro com defeito, essa pessoa é honesta? É íntegro? Não. E às vezes nós cristãos vamos trocar de carro, né? A gente dá uma miguelada no nosso carro e passa para frente. Isso é ser honesto? Não, irmãos, não é ser honesto.
Se eu não quero algo estragado para mim, eu não posso querer que outra pessoa receba algo estragado de mim. Então, uma pessoa honesta, íntegra, ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque está enraizado, faz parte do seu caráter, ela ser íntegra, ela ser honesta. Amém? Então, outro exemplo, né? Não mente para faltar o serviço. Não inventa coisa, né? Se falta, ela fala a verdade. Eu faltei porque me atrasei demais, faltei porque realmente, né, eu tive um problema, eu tive um compromisso, mas ela fala a verdade. Ela é íntegra, é honesta. Amém? Ainda que talvez ela seja prejudicada de alguma forma. Por quê? Porque isso é o caráter da pessoa. É um caráter de alguém que antes de agradar ao homem se preocupa em agradar a Deus. Amém, queridos? Então essa é uma qualidade. Quer ver um exemplo que marcou minha vida? Quando eu trabalhava de porteiro na transportadora, tinha vezes que o portão ele estragava, o portão onde entravam os clientes. E aquilo ali marcou muito meu coração, porque quando o portão está aberto, não significa que a pessoa pode entrar. Significa que a pessoa tem que parar igual, um cliente tem que parar e perguntar para o porteiro, eu posso passar? Então alguns íntegros, ainda que o portão estivesse escancarado, eles paravam o carro e esperavam eu abrir a janelinha para que eu pudesse atendê-los, dizendo, não, realmente pode passar ou não. Já tinha aqueles que, porque o portão estava aberto, achavam que era o dono da casa e entravam com tudo e iam lá resolver os problemas deles. E aí causavam um problema para mim. Mas eu vejo nisso a característica de alguém que é íntegro. Não significa porque as coisas estão fáceis que eu tenho que entrar naquele lugar, ou que eu tenho que fazer algo, ou que eu tenho que participar de algo. Aquilo ali realmente está correto, está certo? Eu posso acessar esse lugar, né? Dando esse exemplo. Então a pessoa que é íntegra, ainda que tenha essas coisas acontecendo, ela permanece correta, sabendo que existe uma ordem, existe uma lei e ela obedece isso. E diante de Deus é a mesma coisa. Ainda que ninguém esteja me vendo, ainda que nem esteja comigo, porque eu sou íntegro, eu obedeço. Amém? Certinho até aqui? Então, integridade, honestidade é uma característica de alguém que vai morar no céu. Glória a Deus. O que mais? Pratica o que é justo. Ou seja, que age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que paga as contas em dia. Ah, mas o imposto é muito caro, é muito imposto, é muita coisa para pagar, mas eu pago. Por quê? Porque eu sou justo, porque eu ajo de uma maneira moral, e não apenas naquilo que eu acho certo ou errado. Se existe uma lei que eu tenho que obedecer, eu tenho que pagar, então eu pago. Se eu estou devendo a alguém, eu quito essa dívida. Se eu estou em dívida com o meu nome está sujo, eu faço o possível para limpá-lo. Por quê? Porque eu sou justo, porque eu sou correto. Então, diante da palavra de Deus, uma pessoa que pratica o que é justo, aquilo que é correto, né? É uma pessoa que vai morar no céu. Quer ver outro exemplo? Uma pessoa que não mora junto com a outra pessoa antes de casar, né? A pessoa entendeu, conheceu a palavra, amém? Não estou falando de pessoas que estavam no mundo, que não sabiam de nada, é outro assunto. Agora a pessoa conhece a palavra, já foi ensinado, não se deve morar antes de estar casado junto. Mas a pessoa vai lá e desobedece isso. É uma pessoa justa? Não, não é. Está agindo de injustiça com aquilo que o Senhor está ensinando. Tais pessoas não vão morar no céu. Pois é, não basta apenas entregar a vida a Jesus, queridos. Nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos ter uma vida, uma conduta correta. E um outro exemplo, não pega nenhuma caneta que não é sua. Alguém já roubou caneta na escola? Eita, tentação, né? Eu não lembro de ter feito isso, espero que não, em nome de Jesus, senão eu vou ter que me consertar. Mas às vezes a gente é tentado a pegar uma coisinha, uma borrachinha emprestada, não devolve mais. Pega um livro emprestado, não devolve mais. Ai, Jesus, essa é forte, né? Então tem coisas que a gente sabe, isso é atitude de um caráter que não é justo. Então aquilo que não é meu, eu tenho que devolver. Aquilo que não é meu, eu não devo pegar, sem pedir, né, para a pessoa. Então essas são características de pessoas que vão morar no céu. São íntegras, são justas. Elas praticam a justiça. O que mais? Que de coração fala a verdade. Então, uma pessoa que vai morar na eternidade, a mentira, nem de brincadeira, ela sai dos seus lábios. Ah, é só brincadeirinha. Não. Por quê? Porque a verdade habita nela. Quer ver um exemplo? Quando você não se move pela multidão ou pela reação das pessoas, ou seja, porque eu preciso agradar as pessoas, eu vou falar uma mentirinha que não dá nada. Porque eu não posso perder minha reputação em tal lugar, eu vou dar uma mentirinha. Não, ela não mente. A verdade habita na sua vida o tempo inteiro, ainda que ela vai ser prejudicada de alguma forma. Entendam isso, queridos? Ser correto, ser íntegro, ser justo, ser uma pessoa salva, é alguém que mantém uma conduta independente de que ela vai sair prejudicada ou não. É uma pessoa que mantém retidão como Jesus, independente de que ele teve que ser morto na cruz, ele se manteve correto, honesto, justo até o fim. Então, se eu vou morar com ele no céu, eu tenho que exercer o mesmo caráter. Amém? Quer ver mais?
mas sempre coloca a sua posição a respeito de determinado assunto. Por exemplo, eu não concordo com o que você fala, mas eu digo que eu concordo. Estou falando a verdade? Não. Mas não dá nada. Dá sim, não é verdade, né? Bravo quando a esposa, né, o marido pergunta pro cônjuge: tô bonito? Às vezes a gente tem que, né, tem que falar a verdade com jeitinho, com carinho, com amor, mas eu não posso mentir. Amém? A comida tá boa? Tá uma delícia, né? Mas às vezes não tá uma delícia. Fala, mas fala com jeitinho, fala com amor. Mas são exemplos que às vezes a gente acaba escapando, a gente acaba, não, mas eu não estou aqui criando uma religiosidade, tá? A gente não pode, ai meu Deus do céu, eu vou pro inferno por causa disso. Mas eu só estou dando exemplos para que fique claro para vocês, amém, irmãos? São coisas que a gente vai, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, mas que são desnecessárias, na verdade. Então, a verdade, essa pessoa fala sempre de coração a verdade, a mesmo que ela vai entristecer talvez alguém. Porque tem pessoas que não vão entender quando você falar a verdade. Quando você chegar, olha, não concordo com isso, não estou de acordo com isso. Algumas pessoas, talvez por falta de maturidade, ou porque não levam, ou porque realmente não amam você, talvez não vão entender você e vão acabar levando para o pessoal, para outros lados. Mas importa que você mantenha o coração correto e uma conduta certa e seja verdadeiro. Amém? O que mais? E não usa a língua para difamar. Ai, Jesus. O que significa isso? Desacreditar alguém publicamente. Fazer perder a boa fama. Falar mal. Uma pessoa que vai morar no céu, ela não fala mal de ninguém. Ela não perde tempo com isso. Ela não difama ninguém. Ela não prejudica alguém. Não, sabe, ela não queima um filme, que nem alguns dizem, de ninguém. Sabe, às vezes a gente está no trabalho, como é fácil, né? O serviço é o lugar mais fácil de você falar mal de alguém. Porque o colega lá não faz direito, porque o outro lá, olha só o jeito que ele está tratando, porque aquele lá não entende o que eu estou falando, esse aqui não aprende. Se você não se cuidar num serviço, o cara peca quase que a cada minuto por falar dos outros. Porque a menos que você, às vezes você não fala dos outros, mas alguém fala dos outros para você, e você, pior, é verdade. Pronto, já está junto, está no mesmo barco. É ou não é, querido? Então às vezes a gente leva na brincadeira, mas não é sério, irmãos. Então uma pessoa que está desonrando, desacreditando outra publicamente, essa pessoa está difamando ela. E isso não faz parte de alguém que tem uma atitude, um caráter de que vai morar no céu. Então eu não posso me envolver com fofocas, posso me envolver com falatórios, e pior, o maior ainda, não posso criar isso, não posso ser a pessoa que está gerando isso, trazendo fofoca para a igreja, intriga para a igreja. Não posso fazer isso, querido. E nem em hipótese algum, e nem em lugar algum. Eu não posso fazer essas coisas. Então, exemplo, alguém expor alguém publicamente, isso é difamar. Eu vi o irmãozinho lá fazendo isso e aquilo. A irmãzinha lá botou uma foto lá, que misericórdia, só Jesus na causa. Não se envolve, querido. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um. Nós não somos deuses aqui na terra, amém? Nós somos filhos de Deus. Deus é Ele. Ele é o juiz, deixa que Ele julgue. Às vezes realmente dá vontade de escrever um textão assim, vai te converter, criatura. Mas não cabe a nós isso, irmãos. Amém? Então não se envolva, não comente coisas publicamente, onde outras pessoas vão ver ali aquele teu comentário, e aí já gera outro comentário, daqui a pouco já vira uma bola de neve, e a gente já está envolvido numa coisa que a gente nem queria entrar. Então às vezes não comente. Eu já escrevi vários comentários e tive que apagar depois que isso. Sabe aquela vontade assim, mas não dá para comentar, não dá para expor as pessoas, porque o teu comentário talvez leve outras pessoas a pensar mal daquela. Estão entendendo, queridos? É uma rede, é um negócio forte, sério. Então não exponha ninguém publicamente. A Bíblia nos fala isso. Se você sabe de um pecado do seu irmão, em secreto, traz o seu irmão para perto, fala com ele pessoalmente. Ele não se arrependeu, então chama 2 testemunhas. Ainda não se arrependeu, então sim você expõe para a igreja. Entende a ordem? Não que a gente já vai direto para a igreja. A gente pula as coisas. Não façam isso, queridos. Não exponha ninguém publicamente. Quer ver outro exemplo de alguém que difama? Alguém que critica sem conhecer a pessoa ou suas reais motivações. Quando você não conhece o porquê a pessoa faz o que faz, não critica. Eu cansei de pensar mal de colegas meus no serviço, por exemplo, porque não consegue aprender um serviço simples. Só que às vezes a pessoa tem mais dificuldade que eu de aprender. É uma coisa natural, emocional, às vezes, física, né, de genealogia, sei lá. Mas a pessoa não consegue. Então, é mais fácil entender, compreender, que daí você não vai pecar falando mal, pensando mal as pessoas. A mesma coisa dentro da igreja. Às vezes, o irmãozinho não entende que o Senhor é Senhor na Bíblia. Não entende. Não entende porque talvez tenha uma dificuldade maior de entender. Então, ao invés de falar mal, tenta sentar com a pessoa e ensinar. Certo, irmãos? Então, uma pessoa que não difama, ela não se envolve com essas coisas, ela não critica ninguém se conhecer a motivação real que está por detrás do que ela falou, de trás do que ela fez. Amém, queridos? Amém? Aleluia.
Vai se policiando aí. Onde é que você está nesse lugar? O que mais? Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Característica de alguém que vai para o céu, que não prejudica ninguém de forma alguma. Quer ver um exemplo de você prejudicar alguém, pegar dinheiro emprestado e não pagar? É chato, né? Você vai estar prejudicando alguém, queridos. Mas ele não me cobra, ele é um amor, é querido. Então não importa, paga. Amém? Glória a Deus pela vida da pessoa. Deus vai honrar. Mas você tem que pagar. Qualquer valor. Sabe? Porque você vai estar prejudicando aquela pessoa. Então pegar dinheiro é um exemplo, né? Ou também excluir do seu convívio porque não pensa como você. Você está prejudicando aquela pessoa, você está separando ela de um ambiente onde você pode ser bênção na vida daquela pessoa, mas você está sendo pior ainda, você está excluindo alguém simplesmente porque não concorda com o que você pensa. Então são motivos, são exemplos que eu estou dando de alguém que faz mal ao seu semelhante. Então não prejudica o parente tal, o fulano tal, porque escuta a música do mundo, nunca mais vão lá na casa dele. Não, vai lá falar de Jesus, vai lá falar do amor, vai lá ser diferente. Amém, queridos? Não prejudique alguém de forma alguma, queridos. Por quê? Porque essa é uma característica de alguém que vai morar no céu. Uma pessoa que não prejudica o seu semelhante. Seja da forma que for. Lá no serviço, não entrega ninguém, não fala de ninguém. Uma hora cai a casa. Todo mundo que está fazendo alguma coisa errada, uma hora cai a casa, queridos. Sabe, lá no serviço, muita coisa acontece. Então a gente tem muito exemplo, né? Quem trabalha sabe, quem já trabalhou sabe, né? Colegas que estão ali fazendo um monte de coisa errada, né? E por detrás, o patrão não sabe, mas ele está ali enganando todo mundo. Irmãos, uma hora vai cair a casa. Não seja você a colocar isso à tona. Fica tranquilo, só ora. Deus vai trazer à tona. Nada fica em secreto, nada fica oculto. Não adianta a gente querer esconder, queridos. Uma hora a casa cai. Amém? E quando isso acontecer, Deus vai trazer justiça, mas não prejudica o seu semelhante. De forma alguma. Amém? Às vezes a gente, por exemplo, quer botar na justiça alguém, né? A Bíblia fala sobre isso. Né? Não levem os irmãos à justiça, né? Levem a Deus. Deus vai ser o juiz sobre você. E às vezes a gente está botando o irmão lá, está processando a pessoa, né? Por exemplo, está prejudicando a pessoa. Às vezes conversando já resolve. Às vezes colocando nas mãos de Deus, Deus vai lá e toca aquela pessoa. Mas isso leva tempo. Não importa, o tempo é de Deus. E esse tempo Ele está te tratando também. Mas não prejudique ninguém de forma alguma, irmãos. Amém? O que mais? Olha essa. Deus está dizendo aqui, não lança calúnia contra o seu próximo. Pessoa que faz afirmações e imputações falsas e infundadas contra a reputação e honorabilidade de alguém. Por exemplo, eu tenho um tio meu, irmãos, que ele é pai de santo, tá? Se alguém, por exemplo, veio saindo da casa dele e fala que eu tô lá fazendo um negocinho lá, alguém pode falar isso. É verdade? Não. Eu posso simplesmente ter ido visitar o meu tio, ter ido ver como ele está, né? Passado um tempo, tomar um café da tarde. Não significa eu matei uma galinha, né? Não significa que eu bebi sangue de ninguém, tomei um passe, não significa isso. Mas de repente alguém vê eu saindo e pode chegar depois na igreja, o pastor estava lá na casa do batuqueiro. Para começar, batuqueiro, não é nem meu tio, né? Estava lá na casa do batuqueiro lá e matou e fez isso e aquilo. Sabe, irmãos? Então não entre nesse lugar. Não clica, se você não sabe o que está acontecendo, não te envolve, amém? Não se meta. Quer ver outro exemplo? O cara foi num barzinho, porque encontrou um amigo que não vê há anos, meu amigo estava ali bebendo, tomando umas, e o cara é de Deus, foi lá, vou falar de Jesus para ele, aí passa o irmão e vê o cara no barzinho com outros bebendo. Quem que vai chegar, né? Eu vi o obreiro, estava bebendo lá, mas ele não estava bebendo, ele só estava falando de... Mas a gente não sabe o que a gente faz? Calúnia, né? Então, cuidado com isso, irmãos. Uma pessoa que tem um caráter de Cristo, um caráter que vai para a eternidade, ela não lança calúnia contra o seu próximo. Se ela não sabe, ela não se envolve, ela não se mete. Amém? Isso é que nós temos que aprender mesmo a cuidar da nossa vida. Né? Tem um ditado que diz, Deus deu uma vida para cada um para cuidar da sua. E Ele cuida de todos. Amém? Embora a gente tenha que se preocupar com nossos irmãos, a gente tem que ajudar, né? Mas o que não compete a nós, não opine, não se meta. Amém? O que mais? Que rejeita, aí aqui o negócio é interessante, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Como assim, querido? São aquelas pessoas que desprezam pessoas que possuem ou estão debaixo do governo do Espírito do Anticristo, mas honra aquelas que possuem o Espírito Santo. Amém? Não é eu excluir, eu desprezar pessoas que estão no mundo. Não.
mas pessoas que estão sob o sistema do anticristo, o espírito do anticristo. Quem são essas? Aquelas que só querem falar mal, caluniar, só querem inventar bobagem, só querem falar mal da igreja, só querem prejudicar a igreja de tal forma, o ativismo, né, aquele ativismo prejudicial mesmo. Com essas pessoas você despreza. A Bíblia está falando, não sou eu. Amém? Mas você vai honrar aquelas que possuem o Espírito Santo. Amém? Então, como é que eu faço isso? O próprio Salmo, lá no primeiro Salmo, nos identifica, ó, aquelas pessoas que não andam nem se assentam com escarnecedores. Quem são esses? Zombadores. O cara está lá fazendo piada do pastor, fazendo piada do pastor que rouba da igreja, fazendo piada dos obreiros que fazem isso aqui, tem cara feia, não sei o que lá, e você está lá, hahaha. Sinto muito, queridos, isso não cabe para mim. Entende, queridos? Não participe daquilo que é contra, que vem parte de um espírito de anticristo mesmo, anticristianismo. E essas coisas, essas pessoas você tem que desprezar. Por quê? Porque são pessoas que já estão realmente debaixo desse governo do anticristo, amém? Não são pessoas que estão em pecado, não são pessoas que estão desviadas. Você me entende, irmãos? São pessoas que já estão debaixo de um lugar onde elas já realmente a igreja não presta, Deus não presta. Essas pessoas não adianta a gente ouvir. E às vezes não adianta nem pregar o evangelho, porque elas já não querem saber mesmo. Elas já estão bem caminhadas para o outro lado. Então, queridos, essas pessoas não se assente com elas. Não ouça, não participe, não esteja rindo das bobagens que falam. Ou não esteja assistindo o videozinho no YouTube dessas pessoas. Pelo amor do Senhor, amém? Não dá ibope para essa gente. Aí tá lá, o cara tem 1 milhão de visualização e ele só sabe zombar da igreja. Existe ainda, né? Tem um irmãozinho, eu vou dizer irmãozinho que eu esqueci o nome dele, e que bom que eu esqueci, por exemplo, falar mesmo, que ele gosta ele faz esse tipo de stand-up gospel aí, ele vai nas igrejas e ele imita os pastores ali, imita aquela unção do Espírito Santo, não sei o que, e zomba, literalmente. E eu era um daqueles que gostava, achava dar risada, achava lindo. Até que eu ouvi o pastor Júnior Trovão, acho que é Júnior Trovão, que eu não sei se vocês conhecem, falando a respeito disso e falando uma diretada a esse irmão, dizendo que não pode fazer isso, não pode zombar do Espírito Santo. E aquilo ali falou no meu coração, realmente, se eu não fui eu que criei a piada, mas eu estou rindo dela. Então eu também estou errado. Eu não posso zombar do Espírito Santo, queridos. Eu tenho que honrar. O Espírito Santo se manifesta de diferentes formas. Talvez pareça estranho para você, parece até que é forçado demais. Beleza, mas guarda para você. Amém? Não participe disso. Não dê ibope, não curta pessoas desse jeito, não se inscreva em canal de gente assim, amém, queridos? E tem gente fazendo isso, por quê? Porque dá ibope, irmãos, porque as pessoas gostam, felizmente, mas quem tem um caráter eterno, não participa de quem zomba do Espírito Santo, amém? Resumindo é isso, então a pessoa vai honrar aqueles que possuem o Espírito Santo, de outra forma aí, nós precisamos entender isso, quem são eles? São aqueles que estão prontos para servir o corpo de Cristo. Eu conheço meus irmãos, sei que vocês são o corpo de Cristo, vocês possuem o Espírito Santo. Então, de todas as formas possíveis, eu tenho que honrar vocês. A honra não se trata de que porque eu sou pastor, porque eu não tem nada a ver com isso. Eu tenho que honrar quem tem o Espírito Santo. Então, o que vocês precisarem, eu tenho que estar servindo. A forma melhor de honrar alguém é servir. Amém, queridos? Então, sirva. Não é porque você é líder, que não é líder, que não sei o quê, que você tem que ser servido sempre. Não, a honra se dá quando você serve alguém. Então, sirva, honre quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, então. O que mais? Que mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Mesmo que para algo ou alguém, né, permanece firme em sua posição de fé, de conduta e de caráter. Se meus colegas souberem que eu sou cristão, Jesus, deixa eu ficar aqui quietinho, 007. Não, exponha quem você é. Fale quem você é. Eu sou cristão, sim, sou de Deus, sim. Certa vez eu estava pregando o evangelho para um colega meu no serviço, falando do amor de Deus, coisa e tal, e ele foi comentar com outro colega que é cristão também, o Teio podia ser pastor, né? Ele fala direitinho, coisa e tal, e eu fiquei quietinho na minha, né? E aí esse meu colega falou, não, mas ele é pastor. Aí eu podia dizer, não, porque não, realmente, eu sou pastor. Então agora eles têm a visão diferente, eu sou colega, sou cristão, mas eu sou pastor, então a responsabilidade aumenta lá em cima. Mas amém, fazer o quê? Faz parte, irmãos. Agora eu não vou me esconder, eu não vou ficar sem palavra, pregar a palavra, porque, se souberem que eu sou pastor, meu Deus do céu. Não, irmãos, a gente tem que falar do evangelho, a gente tem que expor, a gente tem que colocar para as pessoas quem eu sou e manter essa palavra. A Bíblia fala, quem mantém sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Eu estou num emprego onde as coisas estão mudando lá e vai ser demitido todo aquele que é cristão. Mantém sua palavra, querido. Eu sou cristão, pode mandar para a rua, Deus tem algo melhor para mim. Amém? Esse não é mais o meu lugar. Mantenha a sua palavra. O governo o negócio né? Sabe, isso aqui serve principalmente para os nossos dias, queridos. As coisas vão apertar, vão ficar muito mais difícil, e agora é quem mantém sua palavra
é que vai honrar o Senhor. Então mantenha a sua palavra, mesmo que a sua vida seja ameaçada, mesmo que sua família, queridos, importa ganhar o reino dos céus. Amém? Isso aqui passa, mas lá é eterno. Então, característica de alguém que vai para a eternidade, ela mantém sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Ela não se rende às opiniões das pessoas. Quer ver um exemplo? Mesmo que humilhado e perseguido, permanece firmado. Irmãos, eu lembro no meu início da minha conversão, eu me converti. Eu ia nas festas, nos bailão, fazia um monte de coisa que não prestava. Eu me converti e parei, né? É uma das primeiras coisas, a gente começa a deixar os ambientes. Aí os meus colegas do serviço da época, não, porque tu tem que ir, porque não sei o quê, começaram a me humilhar no serviço. Eu lembro que eu cheguei até a chorar para a Tamara naquela época lá, de tanta estresse que eu chegava em casa, de tanta bobagem que eu ouvia, mas eu não desisti, irmãos. Eu não desanimei, permaneci na minha decisão. E muitos daqueles que me humilharam, hoje me encontram no Facebook, me encontram no YouTube, comentam, curtem, e hoje são cristãos. Então, queridos, mantenha a sua palavra, fique firme no Evangelho do Senhor, porque isso é a única coisa que vai te garantir para chegar lá. É Ele, não são as pessoas. Ninguém nessa terra, a não ser Jesus, morreu por você. Ninguém. Então ninguém tem o poder para salvar você, a não ser Jesus Cristo. Aí você vai deixar Jesus de lado porque alguém está falando, porque um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, o melhor amigo meu diz que eu tenho que largar Jesus, eu vou largar. Cara, sinto muito, querido. Perde o melhor amigo, mas ganha Jesus, ganha a eternidade. Mesmo em lutas e adversidades, permanece casado. Quando a gente casa, queridos irmãos, a gente empenha uma palavra, né? Até que... esqueceram. Me preocupei já, meu Deus do céu, esqueceram a palavra que vocês empenharam já. Até que a morte separe, então até a morte aguenta, filho. Aguenta, vai com tudo, né? Às vezes ora mais, às vezes tem que jejuar mais, às vezes tem que ter muita paciência, às vezes tem que ter conserto, tem que ter ajuda, às vezes tem que ter propósito, às vezes tem que só orar mesmo, mas segue o barco, mantenha a sua palavra, você empenha uma palavra diante da pessoa que você casou e diante de Deus, que é mais ainda. Então, quando você empenha essa palavra, queridos, você tem que honrar até o fim, mesmo com luta, com adversidade, permaneça casado. Amém? Então, são exemplos que eu dou a vocês, para que vocês possam exercer esse caráter de alguém que vai para o céu. Tem mais aqui, que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Ou seja, não usa de juros quando empresta dinheiro e nem pensa no que receberá em troca. Empresta aí 50, tá, te empresta. Mas daqui a um mês eu quero 100. Não faz isso. A Bíblia fala, né? Empreste e nem cobra. Deixa. Né? Deus te dá, Deus te paga. Né? Então, queridos, não empreste, não faça nada. Um exemplo bem claro de pessoas assim são os agiotas. Né? Eles emprestam, mas eles já estão carcando a faca já na volta. Então essas pessoas não herdarão o reino de Deus, não vão para a eternidade, queridos. Então não empreste nada, eu não vou dizer só dinheiro, não empreste nada, visando lucro. Porque amanhã depois eu posso precisar. Não, esquece isso, queridos. Melhor que você nem precise, e você sempre esteja emprestando e doando e abençoando. Amém? Às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu vou emprestar minha roupa hoje, que amanhã eu posso precisar de uma roupa sair. Por favor, empresta porque você ama, empresta porque você entende o caráter que você tem em Cristo, empresta porque você sabe quem é Jesus na sua vida. Amém? Isso é o bastante. Glória a Deus. E em último lugar, nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, não faz injustiça ou se prevalece de alguém por conta de algo que lhe foi oferecido. Um exemplo bem claro é Balaão. Quem conhece a história de Balaão, né? Balaão era um profeta que até então era de Deus, mas foi subornado para profetizar, para amaldiçoar, na verdade, o povo de Israel, o povo inocente, o povo de Deus. Ele não conseguiu, né? Porque Deus é Deus, mas ele aceitou o suborno. Então não aceite nada, queridos, que seja para que você prejudique alguém, que seja para que em troca você derrube alguém. O teu patrão chegou, tu faz isso aqui, porque daqui a pouco eu tiro aquele lá e te boto no lugar dele. Não vou fazer não. Se eu crescer, vai ser pelo meu mérito, vai ser porque Jesus quer me dar essa vitória, não porque eu vou derrubar alguém no meio do caminho. Amém, queridos? Então não faça nada que vá servir ou aceitar um suborno, alguma coisa que te ofereça para prejudicar um inocente. Amém? Todos entenderam daqui? Show de bola? Espero que vocês estejam bem nessas características aí, estejam já fluindo em todas elas, para que você possa estar garantindo aí a tua salvação. Só que o mais legal de tudo é que no final do texto, Davi nos ensina, deixa ele algo muito maravilhoso. Ele diz assim, quem assim procede, ou seja, quem procede com tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, não será abalado. Só que aqui tem algo interessante. Por que, irmãos, essa frase vem no final e não no início do salmo? Você já pensou nisso? Por que só depois passa por tudo, aí no final não vai ser abalado?
Porque muitos serão abalados no meio do caminho para o céu, por não colocar em prática o que está descrito aqui. Eu preciso, ou seja, você pode perguntar para mim, pastor, se eu praticar quase todos, ou deixar de praticar somente um, eu vou ser salvo? Eu posso dizer a você que não. Por quê? Porque se um não fosse necessário, não estaria aqui. Então você precisa investir em todas essas condutas aqui, praticando, buscando com todo o seu coração, exercer todas elas, para que no final de tudo você não seja abalado. Porque se você deixar de praticar uma delas, exatamente essa, vai ser usada para abalar você no meio do caminho. Então aqui está dizendo isso, ó, quem consegue passar por tudo isso aqui, vai chegar até o fim, até a eternidade, sem ser abalado. Se você prestar atenção, quem se desviou no meio do caminho, quem se afastou, se abalou por algum motivo. E qual deles? Provavelmente alguma dessas coisas não estava praticando. Alguma dessas coisas não estava envolvido, não tinha entendido ainda. Amém? Quantos se desviam por causa do pastor, por causa do irmão, do obreiro, não sei o que lá? O que essas pessoas? Se envolvem com calúnia, se envolvem com difamação. É ou não é? Que dão crédito para as pessoas que falam que não sabem. Então quando a gente consegue entender essas coisas que estão descritas nesse salmo, e se você quiser continuar lendo todos os dias até gravar em seu coração, você vai conseguir chegar até o fim sem ser abalado. Sua fé não vai ser abalada. Por que tem os que se abalam? Porque no meio da perseguição, no meio da opressão, deixam de seguir a Jesus, se entregam para as coisas, se entregam para o medo, e então são abalados nesse momento. Então por isso, nunca ser abalado está no final. O que está descrito aqui revela o caminho, o processo que você e eu teremos que atravessar para chegar ao céu. Sem nos abalarmos, sem pensarmos em desistir, sem precisar estar com medo de não sermos salvos. Muita gente tem medo de não ser salvo. Então, irmãos, eu trouxe essa palavra para você aqui hoje, que a gente vai participar do pão, do sangue do Cordeiro, e a gente acha que às vezes isso é o suficiente para ser salvo. Não, não é, queridos. Ser salvo é um processo, não é um dia, uma hora, um momento, e você tem que ser fiel nesse processo. E aqui está todas as características de alguém que já pode estar seguro de que vai morar no céu. Amém? Então, entre nesse texto. Aqui está descrito um modelo, o caráter, as características que farão parte daqueles que habitarão o céu. Amém? Quem vai habitar o Monte Santo? Quem vai morar lá? Essas pessoas que vivem dessa forma. Como você está hoje? É a questão que eu deixo no seu coração para você meditar. Porque como você está hoje, determina se você pode dizer eu sou salvo ou não. Ou você pode dizer Jesus vem logo. Ou então Jesus, espera mais um pouquinho, que ainda está faltando uma coisinha aqui, né? Isso vai determinar. Então entre para esse texto, queridos. Estude um pouco mais. Veja qual das características está faltando ainda em você, ou ainda está precisando ser melhorado. Trabalhe nisso. Ore ao Senhor, peça a ajuda dele, se precisando vai te ajudar. Eu estou aqui também para ajudar você, e para que você me ajude. Amém? Para juntos podemos morar no céu em breve. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu deixo para você no seu coração. Que em nome de Jesus você possa entender que ser salvo não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não é só se batizar nas águas e nem é só participar da ceia. Essas são deveres de alguém que já é salvo, né? De alguém que já está no processo da salvação. Mas não é só isso. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.